no amor de Jesus. E nós iniciamos, mais um cerco de Jericó com a graça de Deus. E nesse tempo, nós estamos vivendo nesta novena de Pentecostes, já nos preparando para o próximo domingo celebrarmos Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Pentecostes, que é a festa da unidade. Diferente de Babel, em Babel ninguém se entendia, cada um falava uma língua diferente e ninguém compreendia um ao outro. Já em Pentecostes, todos compreendiam, embora eles falassem línguas diferentes, porque é o Espírito que gera comunhão, que gera unidade. Estamos também vivendo essa semana de oração pela unidade dos cristãos, e o Evangelho de hoje nos chama a atenção também para essa mesma realidade da comunhão, da unidade. Nós ouvimos as últimas palavras, poderíamos dizer, o último discurso de Jesus ali com os apóstolos, na última ceia, e as últimas palavras de Jesus para os apóstolos, na verdade é uma oração, a oração sacerdotal de Jesus. É aquilo que Jesus pede ao Pai, não só para os apóstolos, mas para mim e para você. É bonito olhar o Evangelho hoje e perceber que Jesus rezou por mim. Diz a palavra: eu não rogo somente por eles, pelos apóstolos, mas também por aqueles que hão de crer em mim. Você crê em Jesus, sim ou não? Sim. Então Jesus rezou por você, E o que Jesus pediu para nós? Nas suas últimas palavras, sua última oração aqui nesta terra, Jesus pede para nós o quê? O dom da unidade. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Jesus deseja para nós a mesma unidade e comunhão que Ele tem com o Pai, que a Trindade Santa vive na sua essência, esse Deus que é comunhão, esse Deus que é unidade, esse Deus que é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E todos nós fomos gerados, fomos criados nesta comunhão da Trindade. E o nosso coração anseia por isso. Nosso coração aspira por essa intimidade profunda, por essa comunhão intensa com Deus, por primeiro. Por isso o Senhor, que conhece o nosso coração, Ele pede para nós o que nós mais precisamos, que esta comunhão, essa unidade com o Pai, através de Jesus, no Espírito Santo. E assim continua o Evangelho: que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. E esse testemunho de unidade dos cristãos é uma verdadeira evangelização e testemunho para o mundo. Por isso o Senhor pede para nós a comunhão, a unidade. Nós também vivemos recentemente a eleição do novo sucessor de Pedro, o Papa Leão, que traz também como lema do seu episcopado, gera o lema dele também como bispo, in illo uno uno, que vem de uma expressão de Santo Agostinho, que diz: embora sejamos muitos cristãos, no Cristo que é um, todos nós somos um. E ele vem com essa mensagem também de comunhão, de unidade para todos nós, Dom Valdemar também, que chegou recentemente na nossa diocese como bispo coadjuntor, traz também como lema do seu episcopado: congregados na unidade. Dom Dilmo, que faleceu há pouco tempo, foi bispo auxiliar, também tinha como lema: o amor de Cristo nos uniu. E nós vamos vendo como o Senhor vai nos conduzindo através desta comunhão, desta unidade no mundo, onde cada vez mais nós vivemos em meio a tantas guerras, a tantas polarizações, a tantas divisões. E isso vai atingindo até mesmo as nossas famílias e também a igreja. E o Senhor nos chama a resgatar em nós essa graça e esse dom da unidade. E outra coisa Jesus pede para nós nessa oração sacerdotal, além da unidade, é a graça do céu.
quando Jesus diz assim: Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, para que contemplem a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Jesus pede para nós o dom da unidade, pede para nós também o quê? A graça de estarmos com Ele na glória. Jesus pede para nós a graça da salvação, do céu. E por último, Jesus pede para nós o dom do Espírito Santo, quando Jesus diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e o darei a conhecer, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu mesmo esteja neles. Esse amor pelo qual o Pai amou o Filho, e o Filho que acolhe o amor do Pai e ama o Pai, esse amor que o próprio Cristo deseja para cada um de nós, é uma pessoa, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o amor que está todo no Pai e todo no Filho. E essa graça da unidade, da comunhão, não é simplesmente um esforço nosso, mas é um dom de Deus. É o dom do Espírito. É o Espírito que nos faz um só com o Pai, com o Filho e com a Trindade Santa. E é esse Espírito Santo também que nos une como igreja, que nos une como irmãos. Esse Espírito Santo que nos faz um só corpo, uma só alma, um só coração. E como o nosso mundo, como nós estamos carentes desta unidade. É muito triste perceber hoje no mundo, até mesmo em tantas famílias, né? Onde cada vez mais vai entrando o quê? A divisão, né? Cada vez mais aumenta o número de divórcios, cada vez mais irmãos que não conversam com outros irmãos, filhos que não conversam com os pais, e esse espírito de divisão, se Deus é comunhão, se Deus é unidade, o contrário disso é quem? É o diabo. E a própria palavra diabo vem do latim diabolos, quer dizer o quê? Divisão. E Deus não age na divisão, mas Deus age na comunhão, na unidade. Por isso nós também nos reunimos aqui, né? A cada Santa Missa, né? A cada cerco de Jericó, nós sempre reunimos uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesta comunhão da Trindade. E essa comunhão da Trindade que nos faz fortes como irmãos, né? E o cerco de Jericó também é uma união e uma oração comunitária, onde nós iniciamos com a Santa Missa e vamos até a próxima quinta-feira, aonde durante todo o dia, até mesmo de madrugada, vai ter alguém rezando por você, pelas suas intenções, e rezando juntos, em espírito de comunhão, de unidade, né? Aqui eu partilho um pouco, né, do meu sentimento, às vezes que eu chego no cerco de Jericó para rezar, e particularmente eu fico muito triste quando eu vejo várias pessoas rezando sozinhas, né? Como se fosse uma oração pessoal, uma oração individual. Mas o que nos fortalece como cristãos, como irmãos, é a oração comunitária, é o estarmos juntos, rezando uns pelos outros, né? Em espírito de comunhão, de unidade. E aqui é necessário nós aprendermos isso, né? Às vezes uns rezam rápido demais, outros rezam devagar demais, outros alto demais, outros falam baixo demais, mas a experiência comunitária vai nos moldando nesse espírito de comunhão, de unidade, onde eu vou também me esforçando para acompanhar o meu irmão, né? E assim a oração em comunhão, em comunidade nos fortalece, nos une cada vez mais. Por isso, nesse cerco de Jericó, nós rezamos de forma especial, né? Pela unidade dos cristãos, pela nossa comunhão, para que essa comunhão atinja a sua casa, a sua família, a nossa vivência também como igreja, como cristãos, em meio a um mundo de tantas guerras, tantas divisões, tantas polarizações, nós possamos ser sim um testemunho de unidade, a começar em nós, né? A começar na nossa própria casa, a começar na nossa vivência, a nossa vida de oração, a começar assim a rezar o cerco uns com os outros, né? A rezarmos juntos, nesse espírito de família, de comunhão, de unidade. Mas isso não é apenas um esforço humano, é dom de
Deus. E quem gera em nós esta comunhão é o Espírito Santo. É pelo Espírito que nós recebemos o nosso batismo, que nós nos tornamos um só. A graça do Espírito que nos faz igreja. E também um só corpo. A Eucaristia que recebemos nos faz também um só pão, um só corpo, um só com o Senhor. Por isso eu gostaria que nós pedíssemos hoje essa graça, né, esse dom, esse derramamento do Espírito Santo, para que assim como em Pentecostes, todos possam compreender uns aos outros e viver esta comunhão e esta unidade. Isso possa alcançar a sua vida, seu matrimônio, sua família, para que assim o Senhor possa ir gerando em nós esse espírito de unidade, de comunhão, de fraternidade. Por isso eu te convido, já ir ficando em pé, com seus olhos fechados, te convido a levantar os seus braços, né, para o alto.